Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um episódio do Rádio Nerd, episódio de número 207. Eu sou o Daniel Nascimento e desde já agradeço pela audiência, pela companhia neste domingo, neste programa de hoje, né? Programa que vamos estar aí falando um pouco mais sobre Demolidor Renascido, né? A série que terminou nesta semana. Vamos estar comentando sobre ela, né? Na verdade, vamos fazer completamente diferente. Você que está acostumado aqui com o Rádio Nerd, né? A gente assiste, né? E depois a gente comenta, né? Mas eu vou falar a verdade, eu não terminei Demolidor, né? Vi ali os primeiros episódios e vou te falar a verdade que na metade ali da série, pelo menos dessa segunda temporada, eu meio que larguei de mão, né? Não quer dizer que eu larguei porque eu não vou assistir mais, mas assim, tava ficando maçante de acompanhar, pelo menos pra mim, né? Achei que a série ali tava bastante arrastada e assim fui largando, vamos dizer, né? Porque, sinceramente, eu tô num momento que se o negócio não tiver bom, eu não continuo assistindo não, né? E aí a gente até pode pensar, né? Pode ver como era antigamente, né? Quando lançava séries da Marvel, a gente estava aqui comentando, né? E eu não sou o único que fiz isso, né? Pelo menos é o que demonstrou aí. Daqui a pouquinho a gente vai até mais comentar sobre isso, né? Porque a audiência não foi lá essas coisas desta temporada de Demolidor. Vamos estar comentando sobre isso aqui no programa de hoje. Então eu vou pegar aqui no programa de hoje, vou estar vendo como que foi o final, comentando aqui, né? Vou ler aqui como foi o final e aí vou comentando algumas coisas que vou comentando, vamos dizer assim, em cima da notícia, né? Então vamos começar o programa de hoje. Hoje, antes da gente começar o programa, só dizendo que não vamos ter o Bernardo Lopes no programa de hoje. Ele tá aí com os outros afazeres aí da vida dele, né? Ele não pôde vir, mas na semana que vem ele vai estar aqui para estar comentando mais um tema que eu não faço ideia de qual vai ser, né? Não sei o que vai rolar aí durante a semana. Vamos lá então falar sobre Demolidor Renascido, que aqui é, tem aqui a descrição do que foi o último episódio. E aí eu vou estar comentando algumas coisas aí do que eu vi ainda da primeira temporada, ou de uma parte que eu vi da segunda temporada, eu vou comentando o que eu acho que poderia ser melhor, o que foi realmente bastante legal, né? Bom, final da segunda temporada, aqui fala que não foi apenas entregou um dos episódios mais impactantes do universo Marvel, olha aí, como também alcançou um feito que poucos imaginavam, com uma recepção extremamente positiva. O episódio final se tornou aí o mais bem avaliado de todas as séries da Marvel no Disney Plus. Segundo dados do IMDb, o capítulo final atingiu aí impressionantes 9,6 de nota, ultrapassando até mesmo o aclamado desfecho de Loki da segunda temporada, que tinha aí 9,5. O número não é apenas simbólico, mas reforça o impacto que a série teve ao longo de sua segunda temporada. Enfim, aqui, quando fala de nota, os números não mentem. Só que os números eles podem trabalhar a favor de você. Se você apertar os números, ele trabalha a favor de você, tá? Dito isso, por quê? Daqui a pouquinho nós vamos trazer uma informação sobre Demolidor que pode explicar muito bem o porquê dessa nota alta, tá? Pode dar indícios que seja bem provável do porquê dessa nota alta. Eu, sinceramente,
pelos episódios que eu vi e acompanhei, eu sei, pelo menos por alto, que o episódio final ele foi bastante impactante, foi interessante, foi legal, né? Com várias cenas interessantes que a gente vai estar falando mais à frente aqui. Só que, assim, eu acho muito difícil bater outros episódios de séries mais marcantes, principalmente no Disney Plus. O que pode ter acontecido? Volto a dizer, os números não mentem, mas se você souber trabalhar com eles, apertar eles, eles vão te dar um cenário favorável a você, favorável ao que você quer, vamos dizer assim, né? Se você for isolando os números, ele vai te dar um cenário que você quer. Aí os caras, os fãs de Demolidor, os fãs da Disney vai falar, poxa, mas você tá desmerecendo, né? Não tô desmerecendo o último episódio, eu não vi o último episódio. Só que o que tá acontecendo? Se eu pegar essa notícia isolada, eu vou dizer que a série foi um baita sucesso, ela terminou em alta, com o melhor, com o episódio mais aclamado dentro do IMDb. Mas se você pegar a outra matéria que a gente vai trazer aqui, eu já vou adiantar que a outra matéria, o que ela diz? A outra matéria, ela tá dizendo que a série perdeu aí 50% da sua audiência da primeira para a segunda temporada. Ou seja, se você pensar um pouquinho, pode ser que só ficou ali assistindo a série de fato quem é fã do Demolidor, quem é fãzaço, vamos dizer assim, do Demolidor. E aí, logicamente, o cara que é fã, ele vai dar nota alta pra série, né? Então, tem essa leitura também, né? Que é mais provável, até porque se tem pouca gente assistindo, essas pessoas que estão assistindo, elas são fãs, né? E aí, elas tendem a dar uma nota alta, né, pro episódio, no caso, né? Então, assim, esses números aqui, eles não dizem nada, segundo, pelo menos pra mim, né? Se você isolar e falar que a série teve a maior nota do IMDb de todas as séries da Marvel, realmente é verdade, né? Mas se você pegar outra informação e ver que a audiência foi 50% abaixo da primeira temporada, né? Você denota que a você diminuiu o número de pessoas assistindo. E aí a tendência, que já que a nota é uma média, você ter médias altas, tá? Então esse número aqui, pelo menos, é lógico, a Disney vai comemorar, vai colocar lá que foi a maior nota, né? Mas assim, não diz nada pra mim. Exatamente por isso. Se você pegar o cenário como todo, você vai ver que o número ele pode estar mentindo pra você. Quer dizer, o número não vai estar mentindo. Você que vai estar espremendo aquele número de uma forma de que ele te mostre o seu cenário ideal, né? Bom, mas vamos continuar. Deixa eu ver aqui. O que aconteceu no final? O episódio final leva a rivalidade de Matt Murdock, Wilson Fix ao limite, né? O rei do crime, né? Wilson Fix. Em um momento decisivo, Matt faz o impensável ao revelar sua identidade como demolidor em pleno tribunal, algo que muda completamente o rumo da história. Essa parte aí é bastante interessante, porque ela acontece de fato nos quadrinhos, né? Eu só não vou lembrar a história e o quadrinho que acontece isso, mas eu lembro que o Matt Murdock, ele tem que, logo depois dele ter a identidade revelada, né? Ele tem que fazer um acordo lá com o Homem Púrpura, né? Para que ele apague a memória de todo mundo, né? Para todo mundo possa esquecer a identidade dele. Isso acontece após Guerras Secretas, tá? Nas HQs, né? Que aí a mente de todo mundo é apagada pelo Homem Púrpura e as pessoas esquecem a identidade do Matt Murdock, né? Então essa passagem aqui, ela realmente aconteceu nas HQs, né?
Em vez de reviver o Hunter, né, como o brutal vilão, os próximos capítulos do show mostrarão a terapeuta Heather Green, né, assumindo o manto do seu antigo paciente. No caso, nós estamos falando aqui do Muso, né? Nessa altura da terceira temporada, você já da segunda, né? Porque no início ali da segunda temporada, a Heather Green, ela fica vendo em sonhos, na memória dela, um muso, né? Então o muso, pelo menos nos momentos em que eu acompanhei a série, ele fica aparecendo algumas vezes. Agora, o que vai ser disso na terceira temporada, eu não sei. Mas o Muso, ele é um vilão muito forte nas histórias do Demolidor, né? E aí, tem duas coisas aí meio complicadas. Por quê? A história do Muso, ela tem a ver com o sobrenatural. Ele era lá um pintor que pintava as telas com o sangue das vítimas, né? E aí ele morre, ele vai pro inferno, e aí lá do inferno ele começa a influenciar, né? No caso, a segunda musa, o segundo muso, né? Que é o Morgan Wright, né? Ele começa a influenciar o Morgan, pro Morgan virar ali o segundo muso dentro das histórias do Demolidor, tá? Então é um personagem que tem uma história fantástica, né? Aqui na série, pelo que eu vi, acompanhei da série, realmente eles estão mudando o personagem. E o Muso é um personagem que vale ele ser o vilão de uma temporada inteira de Demolidor. Então é uma, vamos dizer assim, uma perca, na minha opinião. Acho que a série ela perde a mão de ter um baita vilão no decorrer da série, vamos dizer, né? Ter esse baita vilão, né? Pra focar em apenas um vilão. E aí nós temos um problema que, pra mim, eu acho que é um problema crônico dentro do universo dessa série. Por quê? Nós estamos acompanhando, desde lá da época da Netflix, sempre Matt Murdock contra o Rei do Crime, né? A primeira temporada, segunda, terceira, quarta, né? E aí foi sucessivamente a mesma história, né? Matt Murdock contra Rei do Crime, né? E aí já tá chato, tá? Já tá chato você ter o mesmo personagem. Eu acho que a gente até chegou a comentar aqui que tava parecido, o Bernardo até falou sobre isso, que tava muito parecido com o Avatar, né? Avatar tá ali sempre o mesmo personagem, sempre o mesmo vilão. O filme Avatar, claro, né? Você sabe. É sempre o mesmo personagem, sempre o mesmo vilão, sempre a mesma história, daquela corrida tipo gato contra rato, né? Entre o Matt Murdock e o Rei do Crime. Então a história já tá chata. E o Murdock, o Demolidor, ele tem ótimos vilões que poderia ser colocados aqui, né? Não quer dizer que retira o Rei do Crime. O Rei do Crime pode continuar ali como personagem, mas não mais, até porque o Vicente D'Onofrio faz belíssimamente o Rei do Crime. Só que ele tá ficando desgastado, pelo menos pra mim. Eu acho que ele tá ficando bastante desgastado. Porque é sempre a mesma história, é sempre o mesmo vilão, sempre a mesma coisa. Aquilo ali nunca vai mudar, né? Então, assim, eu acho que o Rei do Crime poderia continuar, mas eles focarem em um outro vilão, né? E aí o Muso seria um vilão perfeito. Só que como que ele vai ser construído? Aí é que eu tenho um problema, né? Porque você vai perder toda a história que ele tem, história sobrenatural, assim, muito pesada, vamos dizer, para fazer um vilão genérico, né? Por que que o Muso dá um... Porque, assim, em nenhum momento foi apresentada essa ideia sobrenatural do Muso, né? Porque a Heather Green, ela tá recebendo
esses sonhos do Muso é só loucura da cabeça dela, se for, perde um pouco a graça. Agora, se for algo sobrenatural, também não vai fazer sentido, porque a série ela não adaptou o personagem desse jeito. Então eu acho que aí nós temos um grande problema relacionados aí a essa série, principalmente para uma terceira temporada que já está programada para acontecer, né? Então aqui fala, né? Conforme explica o showrunner, Dario Scardapani, acho que é o nome, né? A decisão apenas beneficiará o arco do antagonista do núcleo, Demônio de Hell's Kitchen, ao justificar o resgate da figura, né? Ou seja, eles não vão trazer de volta o Hunter, né? Eles vão continuar ali com o segundo muso, né? No caso vai ser a Heather Green, que tá aí nesse momento meio maluco de estar recebendo aí as informações, né? Não sei, através da memória ali do muso, né? E aí ele fala o seguinte aqui, ó: não fizemos justiça à história do muso na primeira temporada da série. Isso nos levou à pergunta: o que acontece se Heather literalmente vestir seu trauma, né? Isso simplesmente resolver grande parte do seu conflito, né? A abordagem para personagens soa digno a um arco sobrenatural. Olha aí, então eles vão soa digno a um arco sobrenatural, não quer dizer que vai ser sobrenatural, né? Parece sobrenatural, olha aí o que disse o criador. Se você observar como está progredindo, e agora temos uma musa que não é simplesmente jogada na trama. Agora você tem o desenvolvimento da personagem do tipo, por que ela se tornaria essa coisa, né? Então parece que eles não vão jogar no sobrenatural. Tudo indica que eles vão jogar numa doença psicológica, né? Então eles não vão abraçar ali o sobrenatural, mas vão abraçar uma doença psicológica que faz com que a pessoa vire muso. Também não faz sentido, né? Uma doença psicológica que a pessoa vai fazer essas barbaridades que o muso faz, não sei, né? Lady Musa é apenas alguma das adições do elenco de personagem que a série se beneficiará em sua continuidade, já que também veremos a reunião completa dos defensores, já começou, né? A partir dessa segunda temporada, a volta aí dos defensores, a Jessica Jones voltando, né? Eu vi até a parte que ela volta, né? Tá aí dizendo que tem estreia prevista para 2027, ou seja, o ano que vem, né? Então, assim, tem coisas que a série, tudo indica, foi bem ali, né? Principalmente o final, é o que indica. Muitas pessoas estão dizendo isso, principalmente nas críticas. Mas aqui eu lendo algumas críticas, principalmente críticas no Rotten Tomatoes, né? Muita gente falando que a série foi altos e baixos. E realmente, né? Principalmente por isso que eu até abandonei a série, né? A série meio altos e baixos ali, que fez com que muita gente abandonasse essa série, né? Bom, vamos pegar aqui essa matéria, que é exatamente a que eu estava dizendo. Deixa eu só achar ela aqui nas nossas abas. Vou até... Deixa eu ver se eu consigo jogar aqui aqui na captura. Eu vou jogar aqui para vocês. Deixa eu ver se vai aparecer. Vai aparecer aí para você aí que tá no YouTube. Será que vai? Acho que não. Não tô conseguindo jogar. Deixa eu só ver aqui. Se eu vou conseguir colocar ali no... não vou conseguir aqui. Mas a série, ela tá falando aqui o seguinte, ó. Eu vou lendo para vocês, que aí não precisa da captura. Deixa eu ver. Só tentar a última vez. Quem sabe dê certo, né? Mas eu vou lendo aqui para vocês, que fala aqui, ó. Tem matéria até do site ovicio.com.br, que eu tô pegando aqui. E vou ler e vou comentar em cima dessa matéria
E aí você vai entender o meu ponto de vista relacionado a ao porquê eu não acredito ali. Aí, ó, já tá aparecendo aí pra você. Ó. Você tá vendo aí? Deixa eu só diminuir aqui pra aparecer. Aí, ó. Agora sim, né? Olha aí, ó. Olha a matéria que tá aparecendo aí pra você que está me vendo pelo YouTube. Demolidor Renascido pode ter perdido quase 50% de sua audiência com a segunda temporada. É. Então aí ele tá falando isso, né? Que ele perdeu 50%. 50% é muita coisa, é a metade vamos dizer assim, a metade da audiência, né? Se tinha 10 pessoas assistindo, agora tem 5. Isso é muita coisa, né? Então ele fala o seguinte aqui, ó. Seguindo com uma das principais apostas da Marvel Studio para o streaming, supostos dados oficiais revelam que Demolidor Renascido pode estar enfrentando uma queda de quase 50% na segunda temporada. De acordo com o número compartilhado pela Luminate, empresa de autoridade conhecida pela coleta de análise de dados da indústria de entretenimento. Os novos episódios perderam metade da popularidade do show. A plataforma informa que até o momento, segunda temporada, acumulou cerca de 4.515.000 visualizações, 10.867 horas assistidas, né? 652 milhões de minutos assistidos, né? Para efeito de comparação, no mesmo período, a primeira temporada atraiu 8 milhões de visualizações, ou seja, quase a metade, né? Quase a metade, né? 24 milhões de horas assistidas. É interessante aqui olhar as horas também, né? Porque o cara pode entrar ali, ficar 10 minutos e sair, conta como visualização, né? As horas assistidas mostra que houve uma retenção, né? As horas, minutos assistidos mostra que houve uma retenção. Quando você pega aqui as horas de 10 milhões para 24 milhões, né? Mais a metade, né? Mais de 50%, né? Então aqui eu acho que o número até assusta mais, não só em visualizações, porque como eu disse, né? Visualização, o cara entra ali, vamos ver o que é aquilo. Fica 10 minutos, é chato, desliga, né? Ou seja, não teve uma retenção, né? Aqui no caso, mostra nas horas a retenção que ela foi mais mais de 50% menor, né? Aí ele continua assim. Isso representa uma queda de 46% da audiência, embora os números devem ser tratados como rumor. Vale notar, entretanto, que a segunda temporada não entrou no top 10 da Nielsen em sua semana de estreia, né? Enquanto isso, uma terceira temporada do show já segue uma produção e promete a tão aguardada reunião completa dos defensores no MCU, além da volta dos vilões como Muse e mais, né? Os episódios inéditos, que tá falando, né? Os episódios inéditos, tudo mais, tá ok. Bom, que falar disso aqui, desses números? Por que teve uma queda tão grande? Primeira coisa, da primeira temporada para a segunda temporada, a gente tem que lembrar o seguinte. Havia uma expectativa, vou deixar aqui e vou voltar aqui para mim. Havia uma expectativa muito grande em Demolidor ser o Demolidor da Netflix, né? Para quem não se lembra, essa série ela foi refilmada por completo, porque a ideia era 18 episódios, se eu não me engano, era muito episódio que a Marvel ia lançar dessa série, né? E aí chegou um momento que pegaram todos os episódios e jogaram tudo na lata do lixo, né? Kevin Feige não gostou, né? Os executivos da Disney, claro, muito menos, eles não devem ter gostado, tanto é que eles aprovaram. Jogaram tudo no lixo. Vamos dizer assim, um prejuízo enorme, né? Você pegar um negócio que já tá pronto e jogar no lixo é um prejuízo enorme isso acontecer, né? E aí o que aconteceu? Eles refilmaram de uma pegada mais próxima da Netflix, mas não o que a gente via na Netflix. Então a grande audiência da primeira temporada tem tudo a ver com a expectativa. Havia uma expectativa de que
voltaríamos a ver o Demolidor lá da Netflix, coisa que não aconteceu, né? E aí que tá o problema. Por quê? A expectativa desse povo, desse público, foi quebrada lá, né? Quando você tem uma loja, você cria uma expectativa muito grande, ó, vai ser o melhor hambúrguer da cidade, vamos dizer assim. Você tem uma lanchonete, o melhor hambúrguer da cidade. Ah, vai, sai, faz propaganda disso tudo. Você cria uma grande expectativa nas pessoas. E aí que vem um problema. Se essas pessoas chegam lá na sua hamburgueria, na sua loja lá, na sua lanchonete, e as expectativas elas são quebradas, o que que acontece? As pessoas não voltam de jeito nenhum e vão sair falando mal ainda por cima. Vão sair falando mal, ó, não vai lá não. Cara, lá é uma baita de uma propaganda enganosa. Isso aqui, na minha opinião, acho que é o que aconteceu com o Demolidor Renascido da primeira para a segunda temporada. As pessoas vieram, as pessoas foram com uma expectativa muito grande, chegaram, se decepcionaram com a primeira temporada, que é realmente decepcionante para o que ela estava sendo prometida, e a galera não volta. Pra que eu vou voltar? Eu não vou voltar, né? E aí você perde esse público. E pior ainda, esse público que não volta ainda vai falar mal, né? Então eu acho que um dos grandes problemas é essa quebra de expectativa, né? Essa segunda temporada, pelo que eu vi, ela era melhor do que a primeira temporada. Mas aí a expectativa já foi quebrada, já era, né? Embora essa temporada ela é muito boa, pode fazer qualquer propaganda do mundo. O cara que teve a expectativa quebrada, ele não volta mais. Ele não volta, né? Só se mudar o nome, colocar uma nova série que ele vai voltar. Mas pra ver a segunda temporada ele não volta. Então esse é o grande problema, na minha opinião, acho que aconteceu com Demolidor Renascido, né? Qual que é o outro problema? É a queda dos super-heróis, vamos dizer assim, né? Do gênero de super-heróis. Ah, mas no cinema vamos ter Homem-Aranha. Pode ser isso também, uma expectativa. A galera tá mais preocupada em Homem-Aranha. E aí eu vi muita gente falando, ah, o Homem-Aranha vai aparecer na série do Demolidor, gente. Pelo amor de Deus, né? Vamos... Eles não vão queimar o Homem-Aranha na série do Demolidor, né? Não vão fazer isso, né? Galera tem que ser também... lógico, assim... Fã, ele quer receber o de melhor. Mas a galera também, ela tem que ser pé no chão. A Marvel jamais ia colocar o Homem-Aranha na série do Demolidor. Demolidor no Homem-Aranha, sim, como aconteceu em Sem Volta pra Casa. Sem Volta pra Casa? Sem Volta, né? Sem Volta pra Casa, né? E deve acontecer de novo na quarta temporada, já que o Demolidor ele foi preso no último episódio, né? Então, mais precisamente, ele pode ser que ele esteja ali naquela cadeia onde aparece o Homem-Aranha lutando ali com os ninjas, né? E pode ser até ele ali que controle os ninjas. Ele deve aparecer, é muito provável que ele apareça ali no filme do Homem-Aranha, né? Mas ao contrário, é lógico que não vai acontecer, né? Até pelo tamanho do personagem Demolidor, que é um personagem mais nichado, né? É um personagem mais nichado, é duro falar pra quem é fã do Demolidor, é um personagem de nicho, né? Só quem é fã do Demolidor, quem é fã de HQ mesmo, conhece o Demolidor, né? A grande público, a grande massa não conhece, né? Já o Homem-Aranha é o herói um dos heróis mais famosos do mundo, né? Ao lado ali do Batman, do Superman, Homem-Aranha é um dos maiores heróis mais conhecidos do mundo. Então eles não vão queimar cartucho do Homem-Aranha na série do Demolidor. Mas voltando ao que eu tava falando, o gênero de super-heróis, ele já deu uma queda nos cinemas. Mas se você for pra TV, e aqui nós estamos falando de streaming, que conta como séries de TV, você vai ver que já não tem mais muita coisa. A própria Disney mesmo já não lança mais tantas séries como lançava antigamente, né? Teve lá no início desse ano, que eu ainda também não vi, né? A série lá do... Como é que chama? Até esqueci. A série do Disney Plus, que foi lá no início do ano.
Disney Plus, Marvel, vou achar aqui agora, ó. A série do... Que Echo? Não, aqui ele me mostrou Echo, não. Eu esqueci qual que é. Tá vendo? Como é que é tão marcante as séries da Marvel que eu nem lembro mais o nome, né? Que tivemos, qual foi o lançamento? Magnum, Wonder Man, né? O Magnum, né? Estreou lá no dia 27, né? Temos Demolidor agora, né? Enfim, assim, tem a série do Visão que tá vindo aí pela frente, mas a Marvel, ela não tá mais. Até a própria série do Magnum, ela foi lançada com os 8 episódios, né? E assim, é uma série completamente despretensiosa. Então, dentro do universo da televisão, por exemplo, pegando lá a própria DC, o que a DC teve de série? De série? A DC teve Pacificador no ano passado. Esse ano, assim, de série do universo do James Gunn, do universo do DCU, nada, né? Então nós temos já uma queda muito grande do gênero de super-heróis na televisão. Já tá em baixa, como tá em baixa no cinema também, né? Até agora nada, vamos ter a série do Lanterna, né? Lembrando agora, né? Mas não tivemos nada até agora, nós estamos no mês de quê? De maio, a DC ela não lançou nenhuma série. Só vamos ter agora a Tropa dos Lanternas, tem a série do Visão, né? Tô falando não de animação, né? Tô contando apenas os live actions de série, né? Vamos ter Visão, vamos ter a Tropa dos Lanternas, né? Mais aqui para esse ano, mais nada. Então nós temos aí uma queda muito grande. Lembrando que a Marvel estava lançando 4 séries por ano, mas a DC lançava ali as séries dela, o universo da DC lá na TV, né? Que era o universo da DC para as séries da CW. Então tinha muita coisa. Hoje já não tem tanta coisa assim. Então já estamos vendo uma queda relacionada também à TV, que eu acho que até veio primeiro do que os cinemas de fato, né? Além disso, da queda de séries de super-heróis na TV, né? Temos aí também a queda no geral do universo super-herói, né? Tava tendo muita série de TV porque o gênero de super-heróis estava em alta. E assim, hoje nós estamos vivendo não numa baixa, não vamos dizer que não é um vale, né? Porque o vale é o ponto mais baixo ali dessa queda, né? Eu não sei se esse momento aqui é o vale e depois, por exemplo, de Vingadores, vamos começar a subir de novo até a próxima crista, né? E aí funciona como um gráfico de ondas, né? Tomara, porque o Rádio Nerd tem como carro-chefe isso. Se não tiver isso, nós temos que fazer outras coisas, né? Tomara, eu não torço, jamais torço contra, nem Marvel nem a DC. Mas assim, nós estamos num momento de baixa, né? Queria eu que fosse o Vale, tomara que seja, a partir do Vale a gente começa a subir de novo. Mas isso puxa também, né, para a série de TV. E aí tem aquele desinteresse, né? As pessoas se desinteressam, não querem mais acompanhar séries, principalmente da Marvel, em se tratando de séries de TV e nem muito menos de filme. Se para filme tá difícil das pessoas irem, imagine para série de TV, né? Então, isso aí pode ser alguns prenúncios do porquê a série teve uma audiência tão baixa assim, né? Bom, nós temos aqui 34 minutos de episódio. E olha que esse ano para filme, né? Lógico, a gente tem aí Vingadores vindo, que eu acho que é o carro-chefe do chefe, né? Tem também Homem-Aranha, que é o outro baita arrasa quarteirão, né?
Eu acho que se esses dois filmes não forem muito bem, já podemos decretar aí que estamos na baixa da baixa mesmo, né? Porque são os dois filmes. Vingadores é o filme mais aguardado dos últimos tempos, vamos dizer assim, né? Não pela história em si anterior que a Marvel trouxe, mas de todo o legado daquela primeira, segunda, terceira fase. E Homem-Aranha é Homem-Aranha, né? Homem-Aranha é Homem-Aranha. Homem-Aranha, filme do Homem-Aranha é o Homem-Aranha, né? E temos aí nos cinemas Supergirl, que é um filme bastante complicado, na minha opinião. Até agora eu não vejo esse filme sendo assim um filme que vai fazer bastante sucesso. Tem muitas críticas contra ele, eu tenho muitas críticas contra esse filme, né? Só não vou falar, vamos dizer assim, vou deixar o filme acontecer, né? Que criticar o filme apenas pelos trailers, né? É uma coisa meio que sacana, né? Então vamos acompanhar. O filme já lança aí daqui a 2 meses, no mês de junho, julho. Vai ter aí o lançamento, eu acho que é mês de junho, né? Mês de junho ou mês de julho? Supergirl. Lançamento vai ser. Eu não guardo essas coisas, não, gente. É assim, junho, né? Mês que vem, então, né? Tá marcado aí para 25 de junho. Então, daqui a um pouquinho mais de um mês, né? Então, daqui a um pouquinho mais de um mês, eu falo, né? O que eu tô achando, o que eu acho aí do filme da Supergirl. Eu tenho ainda minhas críticas, mas vou guardar pra ver e aí sim eu poder estar criticando, né? Outra coisa que eu posso falar aí. Tem Cara de Barro também, que saiu até o seu teaser há pouco tempo atrás, né? Filme bastante interessante. A pegada, embora seja um herói que, se eu sair aqui na rua perguntar, quem é Cara de Barro? Acho que nenhuma pessoa vai conhecer, né? Esse vilão, na verdade, né? Mas é uma proposta interessante, uma proposta tipo, assim. Não vou nem colocar como Coringa, porque Coringa é um vilão bastante conhecido, né? Pegar o Coringa e Cara de Barro, assim, não tem nem comparação, né? Mas, pelo que eu vi no trailer, é uma proposta interessante, né? Não vai ser aquele filme também arrasa quarteirão, na minha opinião. Mas é uma proposta interessante aí dentro do universo do James Gunn. Olha só, começamos com Marvel, passamos para DC, né? Mas é sempre assim, né? Eu acho que sempre uma puxa a outra, né? É importante você ter uma rival ali, sempre uma puxando a outra, para que o universo seja bem feito e os filmes façam bastante sucesso. É isso que a gente quer, né? A gente não quer brigar contra, a gente quer que as coisas façam sucesso, porque o sucesso deles lá é o nosso sucesso aqui também, tá bom? Então é isso, terminamos o Rádio Nerd de hoje, bem curtinho, já estamos aí, bem curtinho nada, né? 37 minutos de episódio, né? Passou rápido, né? Falei demais, passou rápido. Mas é isso, terminamos o Rádio Nerd de hoje. Semana que vem vamos estar aqui de volta comentando sobre mais coisas do universo de super-heróis, do universo pop, que vão acontecer durante essa semana, né? Então vamos aguardar para ver o que rola nessa semana. Tá terminando aí a série da Amazon, né? The Boys, tá terminando aí. Vamos ter um episódio especial para falar sobre The Boys também quando a série terminar. Espero com o Bernardo aqui para me ajudar, para eu não ficar falando por esse tempo todo. Tudo bem? Um grande abraço a todos e até o próximo episódio. E feliz Dia das Mães para as mamães, né? Nesse dia de hoje, nesse domingão, Dia das Mães. Um feliz Dia das Mães para todas as mamães que nos ouvem aí, tá? Feliz Dia das Mães. Depois quero ver se o presente foi legal. E aí, o filho deu um presentão, deu um presentinho. Do jeito que tá as coisas, né? As coisas estão caras, estão bastante caras. Só uma lembrancinha já mostra a importância do dia, né? Então é isso. Grande abraço a todos e até a semana que vem.